seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Você Pode Mais. Estou muito feliz de te receber. Quero saber se você já se inscreveu aqui nesse canal, senão você está dando bobeira, porque o YouTube pode te avisar que tem vídeo novo. E aí você não precisa ficar procurando, ele te avisa. E hoje eu estou aqui com mais uma convidada que vai trazer não só a própria história de vida dela, mas eu tenho certeza que vai encorajar você a ir muito além. Porque primeiro nós vamos falar de um assunto que todo mundo gosta ou precisa aprender a gostar, que é falar de inglês. A gente tem que falar inglês. O mundo fala inglês e nós precisamos falar inglês. Do you speak English? Se você não fala inglês, a minha convidada vai te ensinar porque você precisa aprender a falar inglês. É Bianca Camargos, professora de inglês, esposa do Jonatas, e mãe da pequena Luna. Seja bem-vinda, Bianca. Obrigada, Jana. Um prazer para mim estar aqui hoje. A gente se acompanha há tanto tempo, né, nas redes, e eu tenho uma listinha de pessoas que eu quero trazer sempre para o podcast. Então, eu vou, assim, ticando essas pessoas. E você estava na minha listinha. Eu achei tão bom que você pôde vir e estar aqui conosco. Não só pela sua história de vida, porque você fala de um tema que eu acho, assim, fundamental e quebra um monte de preconceito que a gente tem, né? Da importância de falar uma segunda língua. Mas vamos começar do início. Vamos. Como é que você foi parar nessa história de dar aula de inglês? Era um objetivo desde sempre? Bom, então, essa é uma história que eu amo contar. Não só porque é a minha vocação, né? E eu sou apaixonada pela minha profissão, mas porque é uma trajetória um tanto quanto que a gente chama em inglês de unusual. Ela não é muito comum, não. Porque não foi uma iniciativa minha começar a estudar inglês, né? Essa foi uma iniciativa da minha família. A minha avó e o meu tio, eles decidiram investir nisso e eu não entendia muito bem por quê. Foi aquilo bem assim... Obrigada. Obrigada. Eu fiz inglês assim também. Obrigada. E graças a Deus que me obrigaram, porque é muito importante, né? Assim, o que aconteceu foi que decidiram por mim, me colocaram numa escola de inglês. Na verdade, me perguntaram se eu gostaria de estudar inglês. E eu aceitei. Então, eu comecei a estudar e eu tive o incentivo da minha família, mesmo quando eu quis desistir, né? Várias vezes. Várias vezes. Que você arrumava muita dor de cabeça, porque eu arrumava tanta... Eu tinha dor de cabeça, dor na barriga. Ixi. Muita coisa na hora da aula do inglês. Exatamente. Eu falava, então tô bem, mãe. Exatamente. Vai ter que ir, sim. Sim, eu arrumava várias doenças, várias desculpas. Pra não eu ir. sempre muito cansada, né? Porque realmente foi muito difícil. Assim. Mas quando você estava lá, você já daí você gostava ou ainda era meio difícil fazer? Gostava, no início eu amava o inglês. As minhas notas, eu estudei inglês na FISC. Pode fazer propaganda? Pode, aqui pode, à vontade. Eu sou filha da FISC. Ah, tá. Eu sou do CCAA, tá? Ai, rivalidade. Eu nem conheço CCAA, esse é muito famoso também, mas eu não conheço. Mas é porque era uma rivalidade, FISC e CCAA. Até hoje tem Até muita, hoje né? tem, As pessoas disputam entre si, assim, quem que é a melhor escola de inglês. Se o professor de inglês particular é melhor do que a escola, existe essa rixa mesmo. Porque agora o foco mais é o particular, mas a gente vai chegar lá. Vamos. Então, eu não consegui enxergar, assim, pra quê que eu tô estudando inglês? Eu tinha só 13 anos de idade, né? Eu comecei a estudar inglês, eu tinha 13 anos. E eu já gostava, então, assim, as músicas que eu ouvia eram músicas internacionais. Eu gostava desse mundo, assim, vamos colocar aqui, pop, né? Na época, era o meu interesse. Então, o inglês, ele era familiar para mim. Era bom, né? Era bom. Então, era prazeroso. As minhas notas, Jana, no início, elas eram, tipo assim, 98 em 100. A rainha do inglês. Nossa, 95. Aí depois foi só cair. Foi entrando na mesmice, né? Foi. A repetição. Foi gostoso para mim. Nossa, eu já não conseguia, assim, encontrar tanto prazer como antes, né? O curso de inglês na FISC, quando eu fiz, ele tinha 4 anos de duração. Era até curto. E eu era imatura, eu era muito novinha, eu não via, assim, propósito para eu começar a estudar inglês. Para eu continuar, na verdade, né? Porque começar é uma delícia. Começar, né? Começar, nossa, os meus alunos, eles iniciam assim, eles são os melhores do mundo. O desafio é a constância, né? Com certeza. A constância. Mas aí onde virou a chavinha que você falou, peraí, talvez eu tenha uma carreira aí. Você teve uma virada ainda no inglês ou depois que já tinha passado essa fase? Eu amei essa pergunta. Porque eu vi ontem o Dr. Ismael Sobrinho colocando assim no Instagram, ele postou uma citação do John Piper.
que Deus não é glorificado por quem nós fingimos ser. Deus é glorificado quando nós submetemos quem somos a Deus. Uau. Então, eu já vim preparada para não fingir nada aqui. Principalmente sobre a minha jornada com o inglês. Isso. Então, essa chavinha só virou quando eu finalizei o meu curso de inglês com muito custo, muito penoso. Uhum. E uns 2 anos depois, eu tive a oportunidade de trabalhar como professora de inglês. Então, essa foi uma época em que eu estava muito perdida. Eu finalizei o meu curso de inglês com ali os meus 17 anos. Que é natural, né? Se uma jovem de 17 anos não estiver perdida, a gente vai falar, realmente essa pessoa é diferenciado. diferente. Porque as pessoas ficam meio confusas, né? Tem tantas oportunidades, né? Com certeza. Um mundo à sua frente. E aí, eu estava muito perdida, assim, eu nasci num lar cristão, mas eu me vi num momento de perdição mesmo, de as coisas não fazerem sentido para mim. Então, o que aconteceu foi que o inglês foi junto com isso. Para que eu estudei? Eu fiquei 4 anos estudando inglês. Você queria jogar tudo fora, né? Não, e eu estava estudando na época, eu estava fazendo um cursinho para Enem, e eu tinha convicção de que eu queria ser psicóloga. Por causa da minha tia. Né? Minha tia, a que te forçou a fazer inglês? Não, a outra. Esposa dele. A esposa do A esposa do meu tio. Legal. E eu sempre admirei muito ela, assim. Eles tiveram uma participação muito ativa na minha criação, que legal. Né? Na verdade, foram eles que me criaram. E nesse momento da minha vida em que eu estava perdida, eu mirei na pessoa que eu mais admirava. Então, era a minha tia e eu queria ser psicóloga como ela. Como ela, Só que Deus me falou, não. Você vai largar tudo e você vai para Bahia fazer um seminário teológico. Olha! Então, você parou tudo para fazer um seminário? Eu parei tudo, eu larguei tudo. A minha vida, ela estava assim, completamente sem sentido. Eu tinha um namoradinho na época, eu tinha meu relacionamento, eu tinha os meus amigos, eu estava estudando para o Enem para fazer psicologia, mas como assim, toda a galera. E aí você vou para Bahia. Exatamente. E aquele seminário, ele já era familiar para a minha família, assim, já era conhecido a nós, porque meu tio ajudou a fundá-lo quando ele era em Minas. Ah, tá. E aí as coisas foram acontecendo, ele foi para Bahia, e quando o Senhor me deu esse direcionamento, eu larguei tudo e fui mesmo. E você recebeu apoio ou não? Recebi, com certeza. Tá. Minha avó foi a minha mantenedora, né? O missionário tem mantenedor. Tem que ter alguém para bancar, né? Foi sua avó abençoada. E aí, nesse momento, eu não tinha 17, eu já estava com 18 anos. Tá. Quando eu fui, eu fiquei 4 meses lá. E antes de ter ido, isso é muito importante, eu já tinha feito várias entrevistas de emprego, porque eu precisava trabalhar. Sim, ter uma renda, né? E ninguém me aceitava. Porque você não tinha experiência? Imagina você ter inglês fluente no seu currículo e nenhuma porta se abre. Aquilo era muito estranho para mim. Porque eu ficava assim, gente, o que está acontecendo? Eu sou comunicativa, eu tenho um bom estudo, eu tenho inglês fluente e as portas não se abrem. E era o Senhor ali, assim, ó, não, daqui você não passa. Ainda não. Quando eu estava na minha última semana de seminário, um amigo me mandou mensagem falando assim, Bianca, nós temos essa vaga de emprego. Minto. Antes eu orei ao Senhor. Antes dessa mensagem. Eu lembro que eu estava na minha cama, assim, no quarto do seminário, e falei assim, Senhor, eu mudei. Agora eu posso dizer que eu te conheço de fato. Eu fiz essa oração, Jana. Ai, que lindo. Mas eu não tenho nada para mostrar para as pessoas que eu mudei. E uma dessas coisas é o meu emprego. Eu preciso de um emprego, eu preciso trabalhar. E aí eu recebi essa mensagem uns dias depois desse amigo falando assim, Bianca, nós temos essa vaga de emprego aqui. E eu queria saber se você quer. É para ser instrutora de informática. Jana, eu olhei para aquela mensagem e eu respondi assim, eu queria muito, mas eu estou viajando. Eu só volto daqui 1 semana. Aí ele falou, tá bom, eu vou conversar com a minha chefe e amanhã eu te dou um retorno. No dia seguinte, ele me mandou uma mensagem assim, ela está te esperando voltar para fazer sua entrevista. Ou seja, quando é para ser, a vaga te espera. Espera. Fica essa chave para você. O que é de Deus para você, até a vaga te espera. Até a vaga espera.
E aí, quando eu voltei, eu fiz a minha entrevista, passei, porque ali o Senhor já estava falando, agora você pode passar pelas portas Agora abertas. as portas eu já vou abrindo e facilitando. Isso. Aí passou. E comecei a trabalhar, mas não era ainda instrutora de informática, só que eu era instrutora de ensinar no quadro, com pincel. Eu precisava fazer o que o professor faz em sala de aula. Eu precisava orientar e eu me apaixonei por aquilo. Ah, por ensinar. Então, o negócio não foi o inglês. Hoje eu ensino inglês, mas tudo começou com a informática. E A chamado de ser professora, né? De ser uma mestra ali das pessoas. tanto que antes de ser professora de inglês, eu já estava falando para as pessoas assim, eu nasci para ser professora. Psicologia? Nem quis saber mais. Nem lembrou. Nem lembrei. E aí, alguns meses depois, na verdade, naquela época, os professores de inglês, os professores de informática, eles tinham aula de inglês. Era um benefício da escola. Era uma escola de cursos profissionalizantes. Então, administração, informática, inglês, etc. Quando, na minha primeira aula, eu falei uma frase corretamente, que eu lembro que a teacher tinha pedido pra gente falar as respostas da atividade que a gente tinha feito, eu perguntei pra ela em English. Eu falei assim, can I be the first? Ah, ela falou, uau. Ela olhou que pronúncia. E falou assim, você já fala inglês? Eu falei, falo. Aí, quando a aula terminou naquele dia, ela me chamou no canto e falou assim, eu estou saindo, porque eu vou me mudar para outro país. Você quer entrar no meu lugar? Quando é de Deus, a vaga te espera e ainda te promove. E ainda te promove. E aí, eu aceitei, é claro. E eu lembro que os outros professores... Eu era nova na escola. Imagino, assim, o furdunço que foi isso aí. Foi um bafafá. Por que ela? O que ela tem? Mas como assim? Quem entrevistou ela? Por que ela ficou... E a diretora do inglês daquela escola precisou fazer uma reunião e ela falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, que eu falo isso para os meus alunos, eu busco passar isso para frente, né? Ela falou assim, quando uma oportunidade chega, aquele que agarra é aquele que está preparado para ela. Olha só. Então, a oportunidade vem, se eu não estiver apto para ela, se eu não estiver pronto, ela vai embora. Né? E você e teve a coragem também, porque você não tinha experiência em dar aula de inglês. Então, quando veio a oportunidade, você também teve coragem. Que é algo, às vezes, que falta para as pessoas, ousadia, né? De falar, eu posso fazer isso. Com certeza. A pessoa ter essa coragem de falar, eu posso fazer isso, eu posso dar essa aula de inglês. E assim, tratando-se da profissão, eu não posso negar que eu estava com muito medo. Imagino, você já era inexperiente dando aula. Estava começando, ainda mudar, né, para... Hoje, Jane, eu falo assim, o tanto de coisa que eu já ensinei errado. O tanto de Perdão aí, você que aprendeu errado alguma coisa. Ela estava começando. Não foi a minha intenção, olha, eu estou falando agora para as pessoas. Não ela estava começando, gente, perdoa. releva. Se você fez aula de inglês comigo, eu te ensinei errado. I'm so sorry. Ela promete que um dia vai fazer uma live corrigindo tudo que ela ensinou errado. Exato. Aí você aprende certo. Exatamente. Então, eu era muito inexperiente. Claro. E ali eu pude provar da verdade que é a coragem não é a ausência do medo. Coragem é quando eu faço algo mesmo estando com medo. Exatamente. E hoje eu vejo que isso é uma verdade sobre os filhos de Deus. A gente não se movimenta pelo medo. Porque se eu for me movimentar pelo medo, eu vou ficar exatamente onde os nossos inimigos querem. Ou onde você... Paralisado. Exatamente, aquilo que é confortável. Exato. Você fica, isso aqui já sei fazer, é confortável. Isso. Você já estava sabendo ser uma professora ali de informática. Você fala assim, aqui está confortável. Já sei o que eu tenho que fazer. Mas aí é sair desse lugar mesmo, isso é só com ousadia que realmente Deus dá aos seus filhos, né? Exatamente. E aí, o que aconteceu depois foi que além de eu ser aperfeiçoada nas habilidades que um professor precisa para ser um bom professor, alguns anos depois eu precisei tomar uma decisão, que foi bem na pandemia. Nessa época,
eu estava fazendo terapia com ninguém menos do que você conhece. Luismar Ferreira. Ah, sensacional. Ele tem que vir aqui, inclusive. Por favor. Ele é ótimo. Luismar foi a pessoa que me ajudou a romper essa barreira. Porque, da mesma maneira que estar ali dando aula de informática já tinha se tornado confortável, e eu precisei transicionar para o meu crescimento, chegou um momento, na pandemia, em que a escola precisou reduzir o meu salário e a minha carga horária em 50%. Porque as escolas estavam fechadas, né? Principalmente de cursos, assim... Foi um momento horrível para a área da educação. Né? Acho que é difícil a área que não foi terrível, né? Porque foi terrível para muita gente. E aí você teve que tomar essa decisão. Precisei. Aí teve uma ajudinha do Luismar. Aí eu orei. Eu falei, aí novamente eu fiz uma oração muito perigosa. As nossas orações são perigosas, né? Porque o Senhor responde. A gente esquece que ele está escutando, né? E que ele responde. E quando eu recebi essa ligação, eu sentei assim, eu lembro que eu estava na cama da minha irmã. E aí eu fiquei bem impactada com aquilo. Falei, meu Deus, como é que pode isso? E eu falei, Senhor, eu não consigo viver com menos do que um salário mínimo. O que eu vou fazer? Me ajuda. Nesse mesmo dia, eu postei uma foto nos meus stories e abri uma caixinha de perguntas. Então, isso foi no início da pandemia. Isso não era comum ainda. As pessoas ainda não estão... Hoje, você entra em qualquer Instagram, tem uma caixinha de pergunta, tem uma enquete, as pessoas estão online, né? E naquela época, isso não era normal. Então, eu postei uma foto e o título da caixinha era Perguntas sobre inglês. Jana, eu recebi 6 da mesma pergunta. Quanto é o seu curso de inglês? Olha só. E aí eu lembro que eu respondi para Deus assim, se a gente não tinha um curso de inglês, agora a gente tem. A gente já tem clientes em potencial. A gente precisa começar isso logo. E as pessoas começaram a vir para fazer aula particular, online, né? E nessa época, por que eu mencionei a terapia? Porque eu fiquei com muito medo de fazer o que era preciso naquele momento, que era pedir demissão. E o Luismar foi o meu maior incentivador nesse momento. Ele é muito assertivo, né, e firme, então ele falava, querida, você já sabe o que você tem que fazer. Você não está com medo, você está dependente desse lugar. É isso aí. E não é aí que você tem que ficar, né? E nesse momento eu pedi demissão e comecei a ensinar as pessoas individualmente. E aí aí foi a sua virada, né? Você falou, essa foi minha virada. Vou fazer isso, vai ser meu curso. E aí você pensou assim, o quê? Eu vou criar um método? Você buscou referências, materiais? Porque você não tinha nem preço, né? Quanto custa o seu curso? Peraí. Peraí, eu não sei ainda. E aí eu precifiquei. R$200, uma aula por semana. E, gente, esse preço já mudou, viu? Não se apegue a esse valor. Não se apeguem ao valor de R$200. Que agora, Luna tem muitas despesas. Está aí, tem muito que ter filho é caro, né? Cara, então já mudou a tabela. E o que aconteceu ali foi que... Qual foi a sua pergunta mesmo? Era porque, assim, aí você teve que criar um método. Isso. E eu não tinha um método. E hoje, se você me perguntar qual é o meu método, é claro que nós temos técnicas, que eu acredito que são as técnicas eficazes para uma pessoa aprender inglês. Eu uso um material específico. Mas o meu maior método é tratar as pessoas de uma maneira humanizada. É olhar para o meu aluno e perceber que ele não é simplesmente só um aluno. E eu acredito que, a partir disso, eu vou tratar as pessoas com justiça. E isso aumenta a possibilidade de elas aprenderem. Que legal. Porque eu preciso respeitar o ser integral que o meu aluno é. E eu percebo que isso falta, muitas vezes, em muitas abordagens, né? Hoje, a gente já tem uma visão a respeito disso muito mais clara. Os professores, né, as grandes universidades, vamos colocar aqui Cambridge. Eu sou fã de Cambridge, porque eles levam em consideração o humano do meu aluno.
Então, esse é o meu método. É tratar as pessoas como seres humanos. Corpo, alma e espírito. E aí você traz isso para a sua aula. Com E é certeza. engraçado, porque essa é a leitura dos seus alunos. Porque eu faço meu dever de casa, você viu. Então, eu olhando no seu Instagram com atenção, porque eu sempre olho, mas aí com atenção nos comentários, e fui olhando, e as pessoas que estudam com você, ou já estudaram, assim, os comentários são os mais queridos possíveis, assim, falando justamente desse lado humanizado. E que aí vem uma questão muito interessante, porque hoje a gente tem esses aplicativos para aprender línguas. E eu estava batendo um papo com o meu filho caçula hoje, falando disso, né? Que a gente usa. E eu falei assim, é legal, mas não dá para aprender assim. É igual minha nora falou assim, ela já fechou o curso de um aplicativo de alemão. Ela falou assim, mas eu não consigo falar alemão ainda. Eu falei, bom, temos algo errado, Houston, we have a problem. Porque é isso, não falta o elemento humano. E eu comentando com meu filho isso, eu falei, você faz lá no aplicativo, você aprende algumas palavras e tudo. Mas aí eu não consigo dialogar com ninguém, porque eu tenho as palavras todas soltas na minha mente. Eu não consigo montar a frase. Sim. Eu não consigo colocar isso dentro de um contexto. Eu tinha que abrir uma janelinha e alguém aparecer e conversar comigo. Exatamente. Eu tô falando, no meu caso, estava fazendo francês. Ele, norueguês. Cada um na família fez um, né? E eu, italiano. Você tá no italiano. Então, se te jogar lá na Itália, você vai passar vergonha, né? Eu não parlo italiano. Vai ser essa a minha vai ser o que você vai pra tudo. Então, e aí você matou a charada que eu conversava mais cedo. Falta isso. O aplicativo parece muito atrativo porque é no celular, é rápido, é fácil, mas não tem interação. Não. Por quê? Porque os aplicativos, eles são uma bênção, mas eles são uma ferramenta. Isso. Então, quando eu vou construir um edifício, eu tenho trabalhadores e eu tenho as ferramentas, mas as ferramentas não trabalham sozinhas. Então, os aplicativos para aprender um novo idioma, eles são excelentes. Inclusive, eu sugiro que as pessoas usem. Mas quem vai pegar a sua mão e te conduzir pela jornada do conhecimento, do aprendizado, na verdade, que vai se tornar conhecimento, é uma pessoa experiente para aquilo. É por isso que o professor é necessário. É por isso que o mentor é necessário. Os coaches, né, que está na moda. Então, em qualquer aspecto da vida, a gente precisa dos sábios, né? Alguém para nos conduzir. Alguém para nos conduzir. E é isso, é o que um mentor faz. Alguém experiente naquilo vai te ensinando um caminho rápido de aprender aquilo. E, de fato, você matou a charada. Então, é uma ferramenta, como ferramenta é boa, para você enriquecer vocabulário, aprender novas palavras. É legal, é gostoso também. Eu falo que é uma brincadeira até educativa, mas não substitui um curso, não substitui uma aula, não substitui um professor. E agora me diga uma coisa. O que você acha por que você acha hoje, com essa jornada sua, que é tão importante as pessoas saberem inglês? A gente sabe que é a língua mais falada do mundo, mas muita gente tem a ideia assim, será que a China não vai ser melhor, né, saber falar talvez mandarim, porque a China está sinalizando que vai ser uma grande potência mundial e passar Estados Unidos? Esse tema. Por quê? As pessoas não compreendem uma coisa, que o inglês é a língua mais falada no mundo por um ponto de vista, que é a língua mais disseminada, vamos colocar assim. Então, vamos colocar que a maioria dos países, o inglês ele é realmente internacional, ele é mundial. Quando a gente está falando de uma quantidade de pessoas, o mandarim hoje ele ultrapassou o inglês por causa disso. Em volume. Por causa do volume, a quantidade. Mas... Você só fala lá também. Eu não acredito que isso vá acontecer tão rápido. Vai acontecer? Não sei, pode ser que sim. Mas rápido, a ponto de colocar o inglês como desnecessário e o mandarim como necessário, eu acredito que isso vai demorar bastante. Nós não vamos estar aqui para ver isso, não. Eu acredito a que teacher não vai estar aqui. Não. Eu espero, inclusive, que Jesus tenha voltado. Pra gente não ter que aprender mandarim, porque ninguém merece, gente. É muito difícil. Se um idioma com as mesmas letras que as letras do nosso idioma já é difícil. Aprender, imagina uma que você tem que aprender tudo do zero. Nossa, meu Deus do céu. Então, por que é tão importante? Porque o British Council, que é o programa internacional do Reino Unido para
ele estimula, né? Ele é um programa para levar a educação para os outros países. De acordo com esse British Council, a gente tem uma contagem de 1% da população brasileira que fala inglês fluentemente. Sério? 1%. Ai, tô me sentindo elite. A gente Elite. Isso aqui é elite. Elite. Isso é elite. 1%. 1% da população. Então, antigamente, se você entrasse numa escola de cursos profissionalizantes, né, e eu fiz isso, o que era vendido para você? O inglês, ele é um diferencial. Isso hoje é balela. O inglês, ele não é mais um diferencial. Hoje, o diferente é o que precisam as flight attendants do Emirates. Hoje, o diferencial é você ser poliglota. É falar inglês, francês, espanhol e a sua língua materna. Isso é o diferencial. Esse é o diferencial, porque hoje nem quem fala inglês e espanhol é diferente mais. Ou seja, é o básico. Hoje é uma obrigação. E é para qualquer área, isso é fato, né? Porque você tem, às vezes, materiais que são em inglês. Quando eu fiz mestrado, tinha livros que só tinha inglês. E então eu pensei, gente, se a pessoa não fala inglês, ela não vai nem adiante na própria língua dela, porque tem material que não está acessível na sua própria língua. Exatamente. E olha que coisa bacana. A gente vê também os aplicativos. Eu vejo que os jovens estão tendo muita facilidade porque tem essa coisa dos games, das coisas da internet que são em inglês. Isso acaba despertando a vontade, falando, eu preciso melhorar, eu preciso entender melhor. Sim. E é porque pode jogar com qualquer pessoa do mundo. Então, ele quer também poder se comunicar. E o inglês é essa língua universal, né? Sim, e os videogames, eles, inclusive, são uma ferramenta excelente. Para aprender, né? Jogue mesmo. Claro que com um tempo determinado, você não vai... fique viciado, né? Tô aprendendo inglês, mãe. Tipo isso. Não vai com essa não, que nós estamos de olho. Exatamente. Mas utilize as ferramentas. Eu falo para todo mundo assim, que tudo que existe em inglês. Só aquelas coisas que são muito culturais, né? Por exemplo, existe a grande discussão a respeito do pão de queijo, se é cheese bread ou a gente vai continuar falando pão de queijo mesmo. Eu acho que todo mundo tem que aprender a falar pão de queijo. Eu também. Que fica até bonitinho com sotaque. Pão de queijo. Pão de queijo. Fica bonitinho. Acho que tem que respeitar. Tudo que existe em inglês. Eu gosto de carro. Existe em inglês. Eu gosto de maquiagem. Existe em inglês. Então, você tem, principalmente assim, com o avanço da tecnologia, a internet, nós temos os facilitadores para a gente acessar aquilo que faz sentido para nós em inglês. Exato. Né? E sabe que tem um outro fator aí, que o aprender uma outra língua, tem estudos que mostram isso, previne algumas doenças como demências, né? Como Alzheimer. É uma linha de estudo que vê isso que é uma forma de você evitar a demência. E olha que bonitinho, meu pai está com quase 80 anos. E ficou viúvo, né? Vai fazer 2 anos que ele está viúvo. E ele faz inglês toda sexta-feira. O compromisso está na agenda dele. Toda sexta. Gente. Ele faz com uma teacher particular. E aí, esses dias eu fui ouvir, porque ela manda muito áudio para ele em inglês. Olha! Então, muito áudio para ele responder. Ele estava lá em casa, eu fui ouvir e eu rachei o esforço dele, que foi a coisa genial. Ele assim, o esforço dele para falar. E aí que ele queria minha ajuda, porque ele emperrou num negócio que ele queria explicar para ela e ele não sabia falar. Então, a gente treinou um pouquinho antes, depois ele gravou para ela. Mas olha que bacana. Fofo. Tá ajudando ele, ele se sente... primeiro que ele está plenamente capaz, né, intelectualmente, e ele está aprendendo. Então, assim, uma pessoa com quase 80 anos. Sim. Que podia estar lá, sozinha, triste, sem objetivo na vida, né? Já está aposentado, já tem a vida dele garantida e tudo, mas está lá aprendendo inglês. E aí você fala, para que ele está aprendendo inglês? Muita gente vai pensar assim, para quê? Eu já estou com uns 40 anos, tem gente com 40 anos, tá achando que tá velho. Falo nada. Eu estou com 40 anos, para que eu vou começar isso? Porque meu pai vai fazer 80 e está fazendo também, e está ótimo. Ô, Jana, eu tive uma aluna que... Eu não sei exatamente a idade dela, uns 60 e poucos. Será que é 60? Eu tô com medo de falar... Fala menos. Vamos colocar aqui 55. 50 mais. 50 mais. E o sonho dela era fazer um intercâmbio na Austrália.
Olha só. Ela estudou comigo durante, acho que deu 1 ano, mais ou menos. E foi. Que legal. Seu filho já está casado. A vida dela também está feita. Mas é o sonho dela. Como diz a canção, os sonhos não envelhecem. Exatamente. E ela foi. Ela precisou voltar porque ela se deu de cara assim com uma realidade que era muito diferente do que estava dentro da expectativa dela. Ela idealizou algo, né? Mas ela deu check no sonho. Com certeza. E ela era dedicada, disciplinada, comprometida. Uma coisa que eu percebi dos seus alunos é que eles elogiam que você potencializa eles, dá mais confiança para eles. Como é que você faz isso? Muitos chegam assim, eu não sei falar nada, eu só sei falar I love you, eu preciso melhorar meu inglês. Bom, essa é uma pergunta muito boa, assim, porque é tão natural que eu não consigo te responder, assim, como se fosse uma matemática. Um método. Mas eu busco, através desse olhar humanizado, encorajar e mostrar para o meu aluno que está além das circunstâncias. Então, isso é até uma coisa que eu tenho aprendido com um grande amigo, Fábio Souza. Ele me discipula desde que eu tenho uns 9 anos de idade. Eu era uma criança, esposa da Luciana. Beijo, Fábio e Lu. Eles vão assistir esse podcast. Que legal. Isso aí, deixa em comentários. Isso. E o Fábio, quando eu terminei o meu seminário, ele fez uma oração por mim que eu nunca esqueci. Ele orou por mim assim, Senhor, que essa menina se desenvolva nos seus dons à medida em que ela for se tornando uma mulher. Que ela consiga ver além das circunstâncias. Que legal. E isso é um aspecto profético, né? Você se dá de cara assim com uma pessoa que ela consegue ver além daquilo que está acontecendo. Você pode ver, pode anotar que aquela pessoa ela tem uma veiazinha profética pulsando ali. E eu tento mostrar para os meus alunos o que está além do que eles conseguem ver. Porque o que o aluno consegue ver? Eu estou cansado, eu não consigo, isso é muito difícil, é muito diferente do meu idioma materno, né? Eu tenho tantas outras coisas para fazer, está tão longe o meu objetivo, mas não está. Então, se eu chego sabendo só I love you, se eu falo na próxima aula I love you a lot, I love you very much, eu já transpus uma barreira. Mas o aluno, ele quer falar o quê? Uma declaração de amor. Ele quer fazer esse podcast aqui em inglês. Ele quer dar essa entrevista em inglês. Ele quer sair do A já para o Z, né? Exatamente. Mas não é assim que funciona. Então, esse encorajamento, ele quando não é toda a aula, porque tem aluno que demanda de mim que eu encoraje toda a aula. Você usa um pouquinho dessa vertente da psicóloga que ficou adormecida, né? Exatamente. A minha tia me ensinou muito durante esses porque, anos. veja, eu vejo isso porque eu dou mentoria. E a pessoa chega, você tem um objetivo ali, mas como ela está se sentindo, se ela está animada, desanimada. E eu penso também, porque eu gosto muito de hobbies, né? Então, quando eu tenho uma aula de algum hobby específico, eu tenho que focar para desligar das coisas, porque senão você fica aqui pensando em outra coisa. E a gente tem que aprender a viver o momento presente, que é o mindfulness, né? Que é você estar aqui nesse momento. Sim. Então, a gente está aqui no podcast, nós não sabemos o que está acontecendo no WhatsApp, nós estamos alheias. É estar aqui. E a gente, quando está numa aula, igual uma aula de inglês, a pessoa tem que fazer esse exercício de se desligar da rotina, da conta que ela tem que pagar, do não sei o quê, para viver aquela aula. Inclusive do onde eu quero chegar. Que é uma pressão. Exato. E aquilo ali traz uma ansiedade, né? Mas eu falo só isso aqui, calma. Como é que eu vou me virar só com isso aqui? Você não precisa se virar agora. Você tem que passar por essa etapa, depois a próxima. E aí eu lembro, eu me uso como referência. Então, tem muitos alunos que eles fazem, vamos colocar aqui, uns 3 meses de inglês. Aí, chega no momento, tem uma aula que o aluno, ele desabafa, né? Ele explode. Eu tô desanimado, eu não tô aprendendo. E você, como professor, você vê que a pessoa está, de fato, aprendendo. Né? E eu sou sincera. Se eu precisar falar assim, realmente, isso aqui tá bem difícil para você, eu vou falar. E aí, eu lembro para eles, eu falo assim, olha, eu tenho 26 anos.
Eu comecei com 13. Você está se comparando comigo. Você está querendo chegar num lugar onde eu cheguei. Eu não falo isso com soberba, Sim, mas para mostrar que eu passei por toda uma jornada de aprendizado. E outra, eu ainda estou aprendendo. E eu vou continuar aprendendo. Quanto mais eu vou avançando no inglês, mais eu penso assim, gente, eu falo inglês mesmo? Esse inglês aqui eu não sei, não. Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Então, quanto mais eu estudo... E eu falo isso para as minhas amigas do estudo bíblico também. Eu tenho um estudo bíblico toda quarta-feira, né, online. E eu falo, gente, quanto mais eu estudo as escrituras, mais eu percebo que eu não sei nada. Jana, eu já estudei tanto a Bíblia. No seminário, na escolinha dominical, tantas vezes, curso e pregação. A minha vida é isso. A minha vida sempre foi isso. Mas só semana passada que eu descobri que Deus nunca disse para Noé por quanto tempo iria chover sobre a terra. Jana... Isso abriu um buraco na sua cabeça. Gente... E ele fez tudo isso sem saber quanto tempo ia durar. E Deus não fala para ele assim, olha, você vai construir em tanto tempo, tá? Não. Inclusive, tem um versículo que está em 1 Pedro que fala que Deus esperou pacientemente pela construção da Arca de Noé. Lindo demais, esse é o nosso Deus. E ele também não fala, ele fala o porquê, ele fala o que ele vai fazer, como a arca deve ser construída, mas assim, olha, aí, Noé, depois que eu te fechar lá dentro... Porque a Bíblia fala, né, que o Senhor fechou ele lá dentro. Não foi ele que fechou, foi Deus que fechou. Depois disso, vai chover durante 40 dias e 40 noites. Tá bom? Só para você ficar avisado. Então, ainda tem coisas que os meus alunos me trazem durante a aula de inglês que eu não sei. E não tem problema. E não tem problema nenhum. Ele fala, você não é o Google, né? Você tem que ter uma resposta para tudo. Eu não sou o Google, eu sou o Aurélio. Eu não sei tudo. Você não vai digitar e vai sair uma resposta. Exatamente. E isso é muito bom. Eu acho que tem uma frase que é muito sábia que diz que o melhor jeito de aprender é ensinar. Porque aí você fica nessa postura de eterno aprendiz. Sim. Que esse é o problema, às vezes, quando a pessoa para de estudar. Porque ela fala assim, já sei tudo. Não, mas sempre... Tudo está mudando. O conhecimento, ele avança muito rápido. Então, quando você dá aula, você se vê obrigada a sempre estar estudando. E aí você é a pessoa que mais aprende, mais que seus alunos. Porque você está sempre com o seu vocabulário um passo à frente. Sim. Agora, você citou aí Noé e o impacto desse conhecimento aí do estudo bíblico. Como é que a fé impactou essa trajetória? Você citou algumas coisas, né? Dessa oração do Fábio, dessa conversa com Deus. Como foi isso ao longo dessa trajetória? Eu posso dizer que foi através de outras pessoas. Assim, a gente não dá para caminhar sozinho. E quando eu olho para a minha trajetória, para a minha jornada, eu vejo pessoas. E essas pessoas sempre me encorajaram. Então, assim, eu não vou citar o nome de todo mundo aqui para não gerar ciúme, para depois... Não esquecer uma pessoa falar, mas eu fui mais importante. Exatamente. Mas essas pessoas, elas sabem quem elas são. E quando eu olho para a minha jornada e eu vejo essas pessoas, eu vejo o cuidado de Deus através dessas pessoas. Então, eu sempre tive um ou outro ali me pedindo assim, me ensina inglês, me ajuda nisso aqui, me ajuda naquilo outro. E esse encorajamento era de, nossa, você leva jeito para isso. Olha como você é uma boa comunicadora. Não, o tanto de gente que me pede para lançar um curso de inglês não é brincadeira. Se eu for dar ouvido a isso, a gente vai ter em breve um curso de inglês, assim, mas eu falo para as pessoas, eu não vejo ainda um propósito nisso. É porque Deus está lá pacientemente esperando o curso. Muito bom, Jana. Mas essa abordagem particular, assim, ela faz muito sentido para mim. Por isso que eu não vejo ainda, pode ser que os meus olhos se abram, mas eu ainda não vejo um propósito, não faz sentido para mim algo gravado nesse sentido. Porque eu preciso desse contato aqui, ó. E acaba que o meu aluno, em algum momento, ele vai abrir o coração dele para mim. Isso é incrível. Não existe dicotomia entre o meu aluno e a vida pessoal dele nunca.
É muito raro. Vocês vão estar ali no divã juntos. Exatamente. Agora, uma coisa interessante, você está falando, não consegue imaginar uma aula gravada, mas você tem que imaginar assim, você não consegue atender todas as pessoas que querem ser suas alunas. Exato. Então, você pode ter 2 formatos. Um que é como um aperitivo para meio que criar uma preparação para esse aluno que um dia vai ser seu aluno. Então, ele se prepara ali. Então, ele vai tendo uma base. E tem aquele também que é para aquele que já foi seu aluno, que só quer dar uma revisada, uma atualizada e quer escutar isso, porque a sua voz é familiar, o seu jeito é familiar. Então, ele só quer dar uma relembrada. Então, é uma forma de você manter 2 grupos ativos, os ex-alunos e os que querem ser alunos, mas ainda não. Então, você fica aqui nesse cantinho do pensamento, pensando, se preparando, um dia você chega lá. Jana, olha só. Tá vendo? É uma excelente ideia. Que aí você não mata o que você tanto ama, que é esse contato. Mas esse contato é limitado, né? Que é o problema do profissional liberal. Você tem suas horas de trabalho e você tem que encaixar ali. Sim. Você não consegue, né? Só Deus, né, que está no tempo dele. Mas a gente não, a gente está nesse aqui que tem 24 horas. E aí conta, aí você, então, Deus usou pessoas e essas pessoas te impulsionaram. Sempre. E isso sempre foi, assim, como que se prefigurasse aquilo que eu estava para viver aqui hoje. Né? Então, sempre foi um prelúdio. O Senhor usou pessoas e essas, hoje, é como se fosse um braço, uma extensão. Hoje eu alcanço outras pessoas, né? Então, todos os princípios, tudo aquilo que eu aprendi, que eu ainda estou aprendendo, que eu vou aprender para sempre, né? Isso influencia nas minhas aulas. Porque da mesma maneira que o meu aluno ele não separa, né? Eu estou assistindo uma série agora, Ruptura, excelente série. Ela conta sobre um homem que ele tem a sua mente dividida. Ele é uma pessoa fora... Não me dá spoiler, não, gente. Não vou dar nenhum spoiler. Jana. É tenso. E aí ele se separa do homem que ele é no trabalho e na vida pessoal. Isso não existe. Não tem como. Eu também não sou uma teacher que sou teacher naquele momento e deixo de ser a Bianca que crê em Deus. Inclusive, eu tenho alunos que questionam a minha fé. Eu ia te perguntar isso, porque você não esconde a sua fé nas suas redes sociais, está tudo lá. Tá. É isso que você faz, que eu faço bem assim, eu não separo nada, gente, é essa bagunça mesmo. Mas sabe quem eu sou? Você aceita essa bagunça. E aí, o aluno, quando ele vem, ele deve dar uma espiadinha na sua rede social, e daí tem aquele falando, mas ela é cristã, ela né? É crente. Difícil isso, hein? Como é que vai ser? Acontece de uns virem até por teimosia, vou tentar, vamos ver como é que é, e te desafiarem. Então, nitidamente, assim... Explicitamente, não. Explicitamente, não. Mas eu tenho aqueles que... Dão uma espetadinha. Com certeza. E eu amo. É isso que eu falo. Porque é uma grande oportunidade para te evangelizar. Que ele deu a senha, você falou, aí sabe de nada. Se você achou e vocês sabem quem vocês são, porque vocês vão assistir esse Por favor, comentem. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Eles estão abrindo a porta quando eles questionam a minha fé. É uma grande oportunidade. De falar. Pedro fala, né? Pra gente estar pronto para defender a razão da nossa fé. Você fica pronta. Amo. E além de ser um exercício excelente de speaking, você ainda sai conhecendo mais sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre quem Jesus é. Então, vira e mexe, cai esse assunto. Cai. Eles amam. Eles querem questionar. Mas se existe isso, se existe por que aquilo? E tudo isso em inglês. E tudo isso em inglês. Teve uma pessoa que eu tinha um horário vago logo após a aula dessa pessoa e ela me alugou em português e foi um prazer. Foi ótimo. Porque eu pude expressar aquilo que eu acredito. Que legal. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Vazia, é isso aí. Né? Perfeito. E porque realmente eu acho que até é uma luz, né? Que não tem como deixar escondida debaixo da cama. Não tem como. Você vai falar assim, não vamos fingir que isso não existe só para não te incomodar, que você não quer tocar nesse assunto. Não, tá tudo junto. Eu recebi essa palavra no meu seminário. Eu recebi essa palavra semana passada e agora você está mencionando ela. Tá vendo? Deus confirma tudo, Esse versículo tá em Mateus. Eu que perguntei para Deus uma vez no meu seminário, assim, eu estava no quiosque da nossa casa em Salvador, e eu escutei assim, eu falei, Senhor, eu tô te conhecendo aqui, tudo isso está acontecendo, mas quem sou eu?
E aí veio na minha mente como um pensamento essa palavra de Mateus, que eu não me lembro agora da referência do capítulo, do versículo, mas o Senhor me entregou essa palavra na hora que eu abri. Tava lá, não se pode esconder uma candeia embaixo da cama. E eu achei muito interessante isso, você falar tá isso vendo? Você agora. guarda essa palavra que é para você, Por então. favor. Ela é sua. Agora vamos para uma outra parte que eu acho muito legal, porque você é jovem, você tem 26 anos e já é mãe da aluna, já está casadíssima. Como é que você tem conciliado, que esse é um desafio do nosso público que está nos acompanhando, conciliar trabalho, família, casa, vida com Deus. Como é que você equilibra esses papéis? Com a ajuda do Senhor e com, às vezes, lágrimas, né? Semeando com lágrimas. Porque eu vou colher com os meus feitos com alegria, né? É desafiador demais, porque eu não vou negar que tem momentos assim, enquanto eu tô dando aula, o Jonatas está com a aluna. Então, eu não vou negar que às vezes eu tô dando aula, que eu olho para ela e eu sinto vontade de falar assim, it's finished today. Thank you very much. Muito obrigada. The end. Até a próxima aula. E eu quero brincar com ela. E, inclusive, ela é tão espertinha que ela aparece assim, ó, de onde eu dou aula, tem uma janela pro meu quarto. E, às vezes, ela fica ali com o Jonatas. Ela fica assim, ó. Vem brincar. Mama. Ela me chama. Olha. Então, assim, é desafiador. Mas é possível. E, inclusive, você é uma referência pra mim de que a gente pode, sim, dar conta das coisas que a gente se dedica, se organiza para fazer. Então, a organização, eu acho que ela é a palavra-chave para esse conciliar todas essas coisas, né? Quem tá vendo também nós duas aqui, né? Arrumados, maquiados, você fala assim, como assim? Nascemos assim. Não, é organização. Com certeza. Eu me organizei antes de vir para cá, né? Isso. E por mais que às vezes a gente cometa deslizes e erros, a administração do tempo ela é uma responsabilidade nossa. Inclusive, essa foi uma coisa que o Senhor me falou quando eu descobri a respeito de Noé. Por que Deus não estabelece um tempo para Noé construir a arca? Ele não fala assim, ó, 137 metros disso... Em tanto tempo. Em tanto tempo. Porque desde o princípio, a administração é uma responsabilidade do homem. Nossa, isso é muito sério, muito legal o que você está falando. Deus colocou Adão para administrar as coisas. Ele colocou Noé para administrar o seu tempo enquanto ele construía a arca. Não é diferente comigo. Eu sou teacher, mas eu também sou mãe, eu sou esposa, né? E eu sou discipuladora, e eu sou discipulada também. Então, tudo isso é uma administração que requer muita responsabilidade. Exatamente. E você vai ter esse tempo. Todo dia a gente acorda com 24 horas. Todo dia. E aí, como nós vamos gastar essas 24 horas? E a gente gasta mesmo, porque elas não vão voltar. Então, assim, você está com a aluna com 1 ano e pouquinho, né? E esses dias eu e meu esposo, a gente conversando, falando assim, ele falou, você não sente saudade dos meninos pequenininhos? Eu falo, me chamando mãe, mãe, mãe o tempo todo. Sinto. Era o sol na vida deles, né? Eu era o sol, eu brilhava. Era tudo, girava em torno de mim. A mãe, a mãe, mãe, mãe. E hoje eu falo assim, aí depois você vai virando a lua, né? Você gira em torno de... Gente, não esquece de levar o casaco, não esquece de levar dinheiro. Aí eu brinco, depois chega um momento que você pede para ser pelo menos uma planta no cenário. Deixa ali uma árvore parada no cenário. Eu só quero fazer fotossíntese. Eu só quero estar ali no cenário. Não me tira do cenário. Porque a gente... o desafio da maternidade é se tornar desnecessária. Eu falo assim que o nosso melhor prêmio, ele rasga o nosso coração. Que é quando você fala, o meu filho não precisa de mim, ele dá conta de fazer as coisas dele. Então, eu fiz um ótimo papel. Mas isso mata a gente, porque a gente queria que eles continuassem precisando, né? Sim. Mas olha que coisa linda. Aí você tem ali a sua princesinha e conciliando com a organização. Sim. E aí você separa o tempo, assim, um horário do dia, ou você tem aula de manhã, de tarde, de noite? Aí você separa alguns horários? O horário da tarde é todo dela. Ah, que bom. E embora às vezes eu precise descansar, eu aproveito o tempo em que ela está descansando. Se ela vai dar uma cochiladinha, exatamente, você descansa um pouquinho. Isso. Mas aí tem a sua casa, você tem que organizar tudo, né? Exatamente, e com a ajuda, eu tenho uma rede de apoio. Então, eu nunca fiz nada sozinha, eu não posso fazer nada sozinha. Não tem jeito, né? Eu falo que agora tá numa moda de ter muitos filhos, né? Eu falo que é moda mesmo. Vai passar, gente.
Mas virou uma febre, um monte de influenciadora encorajando a ter um monte de filho, né? Não, gente, isso é Para mim é loucura, mas assim... fora da realidade. Porque eu falo, gente, As pessoas claro... que têm condição, né, Jana? Até as que têm. A pessoa que tem muita condição ela não vai ficar ali cuidando de tanto filho. Porque elas esquecem que, antigamente, as famílias moravam juntas. Então, num terreno, você vê que ainda tem casa que é assim. Num terreno estava a mãe, a irmã, os tios. Então, todo mundo se ajudava. Sim. Hoje, não. Por causa da cidade, a gente vive separado. Não dá para você ter aquela renca de filho. Fora que quem vem de família numerosa... sabe que era o irmão mais velho que cuidava do mais novo. Não era bem a mãe que estava ali. Eram uns irmãos. Então, eu vejo que hoje, mas desde lá e até hoje, a gente continua precisando de gente. Sim. Então, toda vez que você vê uma mulher forte, que dá conta de muita coisa, ela tem pessoas. Com certeza. Pode ser uma amiga, pode ser uma tia, pode ser uma irmã, alguém. Ela tem um marido presente, que é o seu caso, né? Que te ajuda. Graças a Deus. Você tem que ter isso. Então, muitas talvez estão uma mãe solo, que está lá lutando, trabalhando horário comercial, né? Não tem um trabalho como o seu e como o meu, que você pode fazer o seu horário, você pode fechar uma agenda à tarde, falar à tarde eu não atendo. Sim. É um privilégio. Então, eu sempre digo que o melhor dos mundos seria se a mulher pudesse escolher um período ali para trabalhar, para não perder a carreira dela, porque os filhos crescem, eles não podem ser uma carreira. Sim. Filhos não são uma carreira. E isso é importante, né? Que ela tenha essa visão. Mas que ela possa desacelerar para ter esse tempo de qualidade, enquanto é criança, precisa, enquanto você é o sol. Sim. E eu passei mal outro dia, assim, a aluna pegou uma infecção de garganta e ela transmitiu para mim e, consequentemente, eu transmiti para o Jonatas. Enquanto eu estava muito mal, ele ficou 100% do tempo com ela. E eu falei assim, amor, como deve ser não ter esse apoio? Não ter um companheiro, eu não né? consigo. E assim, inclusive a minha irmã me corrigiu outro dia, porque eu falava muito assim, o Jonatas me ajuda muito. Ela falou, não é ajuda. Ela falou, para de falar isso. Minha irmã é sincerona. Para de falar isso. Ele não te ajuda muito, não. Ele cumpre o papel dele. E isso faz toda a diferença na minha vida profissional, na minha vida comigo mesma, né? O indivíduo que eu sou, sem a aluna, sem o Jonatas. Quando eu quero sair com uma amiga, eu digo, né? Quando eu quero fazer uma unha. Essa presença, esse cumprir o papel dele me ajuda muito na minha organização e naquilo que eu preciso fazer também. É o entendimento de que a família, eu ensinei isso lá em casa, é uma equipe. É uma equipe, então a gente se ajuda, né? Ninguém está me ajudando, nós estamos nos ajudando. Eu brincava sempre com meus meninos assim, não é um hotel, gente, que você acorda e vai passear e quando você voltar, sua cama está arrumada. É uma casa que tem uma mãe que precisa fazer várias coisas, então você tem que cuidar do seu espaço e contribuir com o todo. Então, todo mundo tem... Eu falo, o meu lema é quem mora, colabora. Muito então, assim, bom. Quem mora, colabora. O que você vai colaborar? Então, funciona porque é esse espírito colaborativo. Sim. Todos nós coabitamos. Aqui não é a casa da mãe, é a casa de todos. Sim. Então, todo mundo é responsável, inclusive a aluna, que vai crescer com essa visão, né? E dentre todas essas coisas que a mãe precisa fazer, dentre elas está descansar. Também, que o descanso é de Deus. Entende? Então, assim, esse descansar, ele está na nossa organização. É importante. De todos na nossa casa. E todo mundo tem que se envolver nisso. Agora, me conta uma coisa. O que você pretende ensinar para ela? Ela já vai aprender inglês? Você já está falando umas palavrinhas com ela em inglês? Ela já fala bye-bye. Bye-bye. É o bye-bye dela, que ela não pronuncia ainda o i, né? Então, ela fala babá. Babá. Eu pretendo ensinar a aluna por um método de uma mulher muito legal que se chama Vanessa Bueno. Olha que legal, e é para criança? Uma alfabetização em inglês, a partir dos 3 anos de idade. Que legal. Só que como aluna, o ser humano, né, tudo que a gente vai recebendo de informação, a gente em algum momento vai produzir, falando de idioma, né, ela já escuta, então ela já reproduz. Então ela já então tá, eu não já precisei tá ensinar para ela assim, olha, bye bye é tchau, você vai usar quando você te tá indo despedir, tá embora. vendo esse movimento? Você vai... Não. Ela, de tanto ela ouvir e eu falar, fala, bye bye. Que ela ama aparecer nas aulas, né? Os meus alunos sabem, a aluna sempre aparece. Vai ter um momento Luna. Às vezes ela vem andando por baixo da minha escrivaninha, assim, ó, da mesa do escritório, eu pego ela, mostro.
né? Chegou o momento, ela Luna. interage e eu falo, fala bye bye. Ela Aí já ela sabe que tem que começou, sair também. então eu quero ensinar com certeza. E o que você diria para quem quer aprender, independente da idade, eu quero aprender inglês, o que você encorajaria a pessoa para ela começar? Para ela sair desse só eu quero, é só um sonho. A gente vai mudar o ano, né? É hora de fazer planos. Uhum. Podia colocar na lista isso, né? Para realizar. Eu diria uma coisa muito simples. Comece. Porque quando a gente fica idealizando demais como seria, o que vai ser, como é que é, a gente precisa sair desse lugar. A gente precisa entrar no lugar de agora eu vou ver como que isso aqui é, o que isso significa para mim, se faz sentido, né? Se eu dou conta ou se não. Porque tem gente que já fica no não dou conta antes de tentar. Comece. E se não fizer sentido, tente de outra maneira. Porque nós temos hoje tantas possibilidades, tantos métodos, abordagens, tantas formas. Não é possível que nenhuma sirva para você. Alguma vai se encaixar. Alguma vai fazer sentido. Eu uso para mim assim, quando eu vejo uma... eu penso que a gente pode aprender o que a gente se determinar a aprender. Uhum. Eu sempre olho para alguém e falo assim, bom, uma pessoa aprendeu a fazer isso. Então, se uma pessoa conseguiu aprender, eu também posso aprender. Uhum. E isso abre o leque de você aprender qualquer coisa. O que vai ser difícil? Uhum. Se você tiver essa disposição de aprender, de ser um aprendiz, né? Uhum. Às vezes a pessoa tem medo, até a vergonha do não saber falar inglês, especialmente. Eu vou contar uma história engraçada, porque se eu terminar essa entrevista sem contar a minha gafe, minha família vai me matar. Porque a gente viajou uma vez para a Califórnia, um passeio bem legal de motorhome com os filhos. Então a gente fez a Califórnia, foi super legal. E os meninos com a mente mais fresca, com o inglês bem mais ágil, né? E meu esposo morou lá fora, mas o inglês dele é aquele de ouvir. Então ele fala muito errado. Uhum. Mas todo mundo entende ele. Ótimo. Mas é tipo, nós vai, nós foi, em inglês. E eu já não, vim dessa escolinha bonitinha, né? Então, falo preocupada em falar corretamente. E os meninos com fluência, porque já vem do game, fizeram inglês a vida toda e tal. Então, acaba que a gente acomoda um pouco neles, né? Que eles saem na frente, já vão falando, a gente vai meio acomodando. E um dia a gente chegou num acampamento, porque, para quem nunca fez uma viagem dessa, que, aliás, fica na dica, uma das melhores viagens, você para em acampamento. No Brasil, eu acho arriscado fazer isso, mas lá fora, né, Estados Unidos dá. E aí são esses acampamentos que você estaciona seu motorhome. A gente chegou num e os meninos estavam dormindo. Então, eu desci para checar. E era um lugar lá na Califórnia que tem baleias. E eu queria saber se dava para agendar a visita para a gente ver as baleias. Mas quem disse que eu lembrava como é que falava baleia em inglês? Whale. Na hora a palavra não vinha. E eu, sem celular, sem nada, eu falava assim... we wanna see. E aí eu tentando, como é que é baleia, meu Deus? Jesus. E eu, big fish. Eu falei, big fish. Foi uma risaiada toda lá, mas todo mundo entendeu. E aí, quando eu contei isso, todo mundo ficou rindo. Até hoje, eles falam que big fish, toda vez que tem uma baleia, fala big fish. Eu falei assim, mas a comunicação é você se fazer entender. Eu me fiz entender. Eu falei, se chega um americano aqui no Brasil, num lugar que tem baleia, e fala, eu quero ver o peixe grande, todo mundo vai entender que ele está falando que é a baleia. Porque é o lugar da baleia. Eu falei, claro, você quer ver a baleia. Exato. Foi o que ela fez. Ah, você quer ver a baleia. E tudo se resolveu. Mas fica essa. Então, a gente, para aprender inglês, e até para aprender uma nova palavra, você não pode ter vergonha. Você tem que ter um pouco de sem vergonhice. A gente fala, ousadia, vou falar do jeito que eu acho que é. E seja o que Deus quiser. E se você fizer entendido, você cumpriu o propósito da comunicação. Da comunicação. Que é esse, né? E a pessoa foi querida, porque ela ainda me ensinou a palavra. Né? Então, eu falei assim, ok, aprendi. Então, é um jeito de se comunicar. Mas o que eu acho mais interessante até de aprender outra língua é porque mostra o nosso esforço de falar com alguém. Hoje, quando eu contava que a gente ia gravar essa entrevista, meu esposo falou assim, será que não vai acabar essa profissão com esses fones agora que vão traduzir simultâneo? E daí eu falei assim, o fone traduz,
mas o fone não fala. Uhum. E falar na língua da pessoa mostra. É igual o Bruno Mars veio para o Brasil, foi um fenômeno, porque aquele esforço de falar umas 5 palavrinhas em português, a gente fala, ele amou o Brasil mesmo. Aquela coisa de orgulho que a gente tem do nosso país. É isso. Quando você fala na língua do outro, você fala para o outro, eu estou me esforçando para me comunicar com você. E não só isso, né? Eu acredito que você estar apto a falar um outro idioma, aquilo te traz uma independência, uma autonomia de, não, eu falo por mim mesmo. E isso está conectado com a responsabilidade, o que eu assumo a responsabilidade. Eu assumo a responsabilidade do meu aprendizado, ele é uma responsabilidade minha, da administração do tempo, de administrar quem são as pessoas da minha confiança para me ajudar em relação à minha rotina e à minha filha, e inclusive de responsabilidade daquilo que eu falo. Então, existem vários recursos, várias ferramentas. E a gente vai o quê? Falar por... eu não preciso de Google Tradutor para falar por mim. Eu falo por mim mesmo. Essa é uma responsabilidade minha. Então, apesar de a gente ter a inteligência artificial, várias ferramentas que facilitam mesmo a comunicação, o que é você falar por você? Você entender o que as pessoas estão falando. Você escutar uma música e entender. Ter a possibilidade de assistir um filme em inglês. Ou você está numa entrevista e o seu recrutador está falando em português, chega um momento em que ele começa a falar inglês, você vai junto com ele. Ele não precisa fazer pergunta nenhuma a respeito do seu inglês. Se você conseguir ter um diálogo com ele a respeito de qualquer coisa, in English, você está mostrando que você está apto para aquilo ali. Nossa, perfeito. É autonomia e autorresponsabilidade, né? Então, para a gente encerrar, o que você diria para quem quer ir além? Também, não só, acho que numa língua, mas no que você fez, né? Em viver aquilo que Deus tem para você. O que você diria para essas pessoas? Se apegar em ter... Se deixar, se permitir ter experiências que vão permitir que nós sejamos como Jó, né? Antes, eu te conhecia de ouvir falar. Hoje, os meus olhos te veem. O que é isso? Eu tive experiências que aquilo que eu sempre ouvi a respeito de Deus, agora elas fazem sentido para mim. Agora sim, eu nasci num lar cristão. Eu tive sempre pessoas falando ali do inglês, eu sempre tive contato com o inglês, mas experiências que eu me permiti viver e que eu, né, com um coração sincero e os olhos abertos para enxergar o Senhor nas situações, desde as mais ordinárias, as extraordinárias, os meus olhos foram realmente abertos. Hoje, os meus olhos te veem. E isso não é diferente no inglês. Isso está relacionado a todos os aspectos da nossa vida, né? Que legal. Então, eu diria isso. Sensacional. Bianca, só posso te agradecer. A gente pensou em fazer essa entrevista em inglês, tá? Mas aí a gente ia legendar, ia ser complicado. Temos mimos dos nossos parceiros. Olha. Primeiro que essa caneca é sua para você levar, lembrar que você esteve aqui, que você sempre pôde mais. Também temos essa ecobag e aqui dentro tem um presentinho do nosso parceiro da Nutraform. Gente. A Nutraform é uma empresa de Fortaleza que faz suplementos alimentares. E eles são uma família cristã, eles são incríveis. E separei para você coisas para cabelo, unha, o que a mulher precisa, né? E quero te agradecer demais a sua companhia, agradecer o seu tempo aqui conosco. Um beijo para a Luna, um beijo para o maridão. E você que acompanha a gente aqui até agora, eu tenho certeza que você ficou inspirada. Com certeza a aula de inglês vai fazer, né? Tenta falar com a Bianca, acho que ela não deve ter horário, mas você tenta. Ela te indica alguém se ela não tiver horário. Com certeza. Você já deixa o seu nome na lista de espera para o curso que ela vai lançar, para preliminares, assim, para quem quer entrar na turma dela. E fica a dica, o contato dela está aqui embaixo. Siga ela para você acompanhar e você vai pegando ideias também. Vai aprendendo, vai pegando uma beirinha. E claro, a história dela mostra que você também pode ir muito além do que você pensa ou imagina. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.